Olá pessoal, torço que todos estejam bem. Estamos retornando com a nossa videoaula no processo remoto, à distância, onde aqui iniciaremos nosso segundo bimestre com o estudo do tema função polinomial do primeiro grau, ou função afim, ou apenas função do primeiro grau, função linear. Esses são alguns termos que a conhecemos, que ao longo do estudo vão ajudar a diferenciar. Dizer que função polinomial do primeiro grau, função afim, é um assunto bastante pertinente e cobrado nas provas em gerais, principalmente na questão do Enem, por permitir a criação de questões com leituras, com texto, com interpretações. E dividiremos esse estudo em 3 pontos. No primeiro ponto, a função afim no seu campo geométrico, onde abordaremos a parte do gráfico mesmo, do plano cartesiano, desde da construção das coordenadas, ali da abscissa x, a ordenada y, a construção do gráfico no plano cartesiano, a reta que é promovida em qualquer gráfico da função do primeiro grau. No segundo ponto, teremos a função no seu campo algébrico e o surgimento da variável, o f de x, no lugar do y, e aí, consequentemente, teríamos a lei da formação da função e as aplicações e resoluções de questões. No terceiro e último ponto aqui, nós teremos a função afim de forma de problema. E aí onde nós podemos dizer são as questões mais cobradas a nível de Enem, né, com as devidas contextualização. Para esse primeiro vídeo, vamos abordar o primeiro ponto, né, mais na parte do plano, conhecer um pouco mais do plano cartesiano, né, da sua construção, conhecer os coeficientes linear, angular. Então, iniciando aqui, né, podemos dizer inicialmente dizer que o nosso gráfico de uma função afim, qualquer função afim, vai ser sempre uma reta. Todo e qualquer gráfico da função afim produzirá sempre uma reta. Como definição de uma função do primeiro grau, nós podemos dizer que toda função do primeiro grau é toda ela escrita na forma ax mais b, onde o a e o b, que são os coeficientes numéricos dessa função, eles pertencem ao conjunto dos reais, daí nós podemos ter qualquer tipo de coeficiente aí, desde os positivos, negativo, fracionário, raiz, e que o a obrigatoriamente deve ser diferente de zero. Dizer ainda que esse a e o b, eles são chamados de coeficiente numérico, onde o a é o nosso coeficiente angular, né, representa o nosso coeficiente angular, e o b é o nosso coeficiente linear. O a vai ser o responsável pela variação do ângulo, esse ângulo verde que vocês podem estar vendo aí no gráfico, no plano cartesiano. Então, modificar o valor do a significa alterar o valor em graus desse ângulo. E o coeficiente b, o linear, significa dizer que esse gráfico, essa reta, vai percorrer o eixo y. A variação do b significa a variação desse gráfico, dessa reta no eixo y. E dizer ainda que o x é consideravelmente a variável independente dessa função. Então, quando eu digo a palavra função, é dizer que o y está em função do x. E se o y está em função do x, então o y, nós dizemos que ele é a variável dependente. Consequentemente, o x é a variável independente dessa função. Vendo aqui alguns exemplos, né, de função e os seus devidos coeficientes, o angular e o linear, o a e o b. Então, no primeiro exemplo, nós temos f de x ou y, né, teria o mesmo valor, é igual a 5x menos 3. Então, o coeficiente angular, o termo a, ele sempre vai vir acompanhado da variável x. Daí, quem é o valor numérico que vem antes do x, antecedendo o x? O 5. Então, o a vale 5 e o b é o coeficiente linear, é aquele termo também chamado termo independente, que não acompanha a variável, no caso aí, menos 3. No segundo exemplo aqui, nós teremos o f de x igual a menos 2x menos 7. E aí o a já passa a ser negativo, menos 2, né, o nosso coeficiente angular, e o b passa a ser, e o b menos 7, o nosso coeficiente linear. Terceiro e último exemplo, um caso atípico aí, a gente vê que o b não aparece, consequentemente o b é zero, e nós teríamos a função f de x igual a 11x, onde o a vale 11, nosso coeficiente angular. Teremos duas classificações em termos da função do primeiro grau.
Essa função do primeiro grau, esse gráfico, né, no plano cartesiano, essa reta pode ocupar os quadrantes ímpares, como na primeira imagem, ou os quadrantes pares na segunda imagem. Nos quadrantes ímpares, primeiro e terceiro, nós estamos diante da função crescente. E os quadrantes pares, na segunda imagem, segundo e quarto quadrante, estamos diante de uma função decrescente. E quando isso vai acontecer, quem vai nos responder é o coeficiente angular, o termo A da função. Então, se o A for maior do que zero, obrigatoriamente essa função vai ter um gráfico, vai ter uma reta cortando o primeiro e o terceiro quadrante quando o A for positivo. Se o A for menor do que zero, negativo, nós teremos esse gráfico, essa reta ocupando o segundo e o quarto quadrante. Daí nós destacamos alguns pontos de estudo a partir da apresentação dessas duas classificações. Nós podemos falar também do zero da função. O que significa dizer o zero da função? Algo um pouco semelhante a, por exemplo, uma equação do primeiro grau, quando você encontrava a raiz da função, a raiz da equação, significaria que você ia encontrar o valor de x. Então, encontrar o zero da função significa dizer encontrar o valor de x também. Desde que nesse instante, o zero da função, eu estou dizendo que o y está valendo zero. Então, quando o y vale zero, quem vai valer x nesse exato momento? E aí é exatamente onde o gráfico, onde a reta vai cortar o eixo x. Porque sabemos, né, que nas coordenadas, toda vez que uma das coordenadas zerar, nós teremos o ponto em cima do eixo. Se for o y que zerou, o zero da função significa porque y zerou, então o ponto vai ser em cima do eixo x. E é exatamente o valor de x, o que chamamos de raiz da função ou zero da função. O ponto 2 e 3 aí, a gente já citou, né, que é a questão do coeficiente angular, o termo A, sempre vai ser responsável por esse ângulo aqui, né, o nosso termo A, ele vai ser responsável por esse ângulo. E o termo B, ele vai ser responsável pela variação do eixo do gráfico, da reta, no eixo Y. A variação do B significa dizer que essa reta vai variar no eixo Y. A variação do A significa dizer que esse ângulo vai aumentar ou diminuir. E aqui vamos ver algumas classificações para efeito de curiosidade, de conhecimento, né, de algumas funções particulares, né, funções afim do primeiro grau. Aí nós temos uma função identidade. Qual a característica específica da função identidade? Então ele vai dizer que o f de x é igual a x. E aí obrigatoriamente na função identidade o a deve ser 1 e o b deve ser 0. Necessariamente, como o a deve ser 1, nós estamos diante de uma função crescente. Se a função é crescente, ela vai ocupar os quadrantes ímpares. Daí, né, uma característica forte dela é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares. Por que bissetriz dos quadrantes ímpares? Primeiro, o gráfico, né, a reta vai ocupar os dois quadrantes ímpares, o primeiro e o terceiro, por ela ser crescente. E ela é bissetriz por dividir o ângulo, né, por passar no centro da circunferência, mesmo no ponto origem, que a gente chama, ela acaba dividindo o ângulo ao meio em dois ângulos iguais. E aí é uma característica específica da função identidade. Uma outra função que devemos conhecer, a função constante. O que seria essa função constante? Aí já o b já não zera, né? Nós temos f de x igual a b. Quem zerou dessa vez foi o a. Então, se o a zerou, né, o coeficiente angular, isso significa dizer que nós vamos ter uma reta paralela, né? Então, está aí f de x igual a 2, uma reta paralela ao eixo x. Consequentemente, nós não teremos zero da função, já que o b aí é o próprio zero, é 2. E essa reta ela não vai cortar em nenhum instante o eixo x. Essa é a característica da função constante. Uma outra função, em que aí chega a se assemelhar com a função identidade, nós estamos diante da função linear. E a função linear é igual a f de x igual a x. Tá, o b é igual a zero, uma característica também da função identidade. Porém, esse a, não necessariamente como na função identidade, ele precisa ser 1. Ele pode ser um valor diferente de 1 também, certo?
e ele vai passar pelo ponto origem mais uma vez, né? Assim como na função identidade, como a gente falou, a única diferença é que o A pode ser diferente de 1 da função identidade. E aí, pegando essa função linear, trazendo para a translação da função identidade, depois do comparativo da função identidade com a função linear, nós vamos pegar a questão da translação da função identidade. Então, se na função identidade o A era igual a 1, então aqui eu vou entender que o A continua sendo 1, só que dessa vez o B vai ser diferente de 0. Daí, vai promover esse gráfico aí. Consequentemente, o nosso gráfico, a nossa reta, não passará mais pelo ponto origem, né? Pela origem da função. Vamos construir, né, um gráfico, um plano cartesiano desde o início. Vou pegar uma função aqui do primeiro grau, evidentemente, mas que tem uma classificação crescente, onde o termo A é positivo, e aí vamos construir desde a tabela, atribuindo valores para x, encontrando valores correspondentes para y na função y igual a x mais 1, ou f de x igual a x mais 1, montar os pares ordenados e, consequentemente, traçar esses pares ordenados no plano cartesiano. Vamos fazer aqui no passo a passo, né? Então, a construção da tabela. Muitos alunos perguntam, essa coluna do x, quem são esses, por que esses valores 0, 1, 2, 3? Dizer que esses valores são aleatórios, eles são atribuídos, né? Somos nós que colocamos. Então, eu posso colocar qualquer valor, como a gente falou inicialmente, o A e o B pertencem aos reais, mas aí por conveniência é evidente que eu vou encontrar valores, vou sugerir valores menores, valores, né, positivos, de melhor facilidade de cálculo, alguma coisa desse tipo. Então, os valores atribuídos foram 0, 1, 2 e 3. Cada valor desse atribuído para x é substituído na função, né, naquela funçãozinha que a questão nos deu, y igual a f de x mais 1. Então, quando x for 1, quem seria o meu y? E aí, como a gente falou, esse y pode ser tranquilamente ser chamado de f de x. Então, o f de x, eu estou dizendo que seria o f de 1. Na função, eu teria x mais 1. Então, f de x é f de 1, significa dizer que x está valendo 1. Então, quem seria y? Quando x valer 1, eu faria 1 mais 1 igual a 2. Esse foi o segundo ponto. O primeiro ponto é o f de x, o x seria 0. Eu teria 0 mais 1, o y seria 1. Então, você faria isso nos 4 pontos, né, como a tabela mostra. Quando o x for 2, você teria 2 mais 1 igual a 3. Quando o x for 3, 3 mais 1 igual a 4. Teríamos os pares ordenados, os 5 pares ordenados, que aí como mostra a imagem, né, traçado 1 a 1 no eixo x, no eixo y. E aí, se eu unir esses pares ordenados, todos esses pontos aí, consequentemente, a gente vai formar uma reta, né, uma reta crescente, uma classificação crescente, já que o termo A ele é 1, ele é positivo, ele é maior do que 0. Um outro exemplo aqui que a gente possa estar construindo, e aí a gente pede para vocês observem que o termo A, que é o responsável pelo comportamento do gráfico, da reta no plano cartesiano, ali nós tínhamos uma reta que ocupou o primeiro e o terceiro quadrante, os quadrantes ímpares, porque o A era positivo. Aqui nós vamos ter uma reta certamente ocupando os quadrados pares, porque o A, né, menos 6, ele é negativo, menor do que 0. Uma outra maneira de construir esse gráfico, né, sem estar utilizando a tabela, chegando às coordenadas, a gente vai apresentar nesse modo de uma forma mais sucinta, mais direta, mais resumida, dizer que se o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau deve ser sempre uma reta, então eu preciso no mínimo 2 pontos. Lá na questão anterior, no exemplo anterior, nós utilizamos 4 pontos, atribuímos 4 valores para x. Então, se eu preciso apenas de 2 pontos, eu posso ser mais direto nessas resoluções. Daí uma maneira diferente, né, e mais resumida de fazer isso seria atribuir apenas 2 valores para x. Mas de preferência, nesse momento, a gente gostaria de estar utilizando o 0. Né? E aí a gente volta para aquele assunto, né,
colocado no início da videoaula, a questão do zero da função, quando o y for zero, que é o nosso primeiro passo. Né? Dizer que o y é zero, quem seria o x? Aí eu estaria encontrando o zero da função, a raiz da função. Simplesmente faria a mesma coisa que a gente fez na tabela, no exemplo anterior, substituiria f de x ou y por zero, resolveria a equação menos 6x menos 3 igual a zero. Né? Na resolução da equação você ia ter que x vai ser igual a menos 1/2. Então esse possivelmente é um par ordenado. Né? O nosso primeiro par ordenado é exatamente quando y for zero, o x vai ser menos 1/2. Esse é o nosso primeiro par ordenado. Continuando aqui, buscando o segundo ponto, nós vamos dizer que agora o que aconteceria com o y se o zero zerar, se o x zerar, desculpa. Então quem seria y quando o x zerar? Então eu teria menos 6 vezes zero, certamente esse termo a se anularia com o x zero e sobraria apenas o termo b, sobraria apenas o menos 3. E aí eu estaria diante do segundo par ordenado. Se o primeiro par ordenado x foi menos 1 e o menos 1/2 e y foi zero, no segundo par ordenado eu estou dizendo a vocês que o x foi zero, é isso? E que o y foi menos 3. Então esses dois pares ordenados que a gente construiu já é o suficiente para a gente montar o nosso plano cartesiano. Vamos ver como é que fica. Tá aí os dois pontos, né? E os dois pontos, consequentemente, cortando o eixo x e cortando o eixo y, você observa que o eixo x foi cortado no menos 1/2 quando nós dissemos que y era zero. Então, quando uma das coordenadas é zero, a gente já afirmou isso para vocês, o gráfico, a reta passa no eixo, passa em cima do eixo. Então, como o y zerou, cortou o eixo x no ponto menos 1/2. Quando o x zerou, cortou o eixo y no ponto menos 3, que é o coeficiente b. Bem, pessoal, esse foi um estudo sobre a função polinomial do primeiro grau no seu aspecto geométrico, né? No estudo utilizando o plano cartesiano, as coordenadas x e y, como encontrar os pontos. Sugiro a vocês que pesquise, né, outras aulas, que se aprofunde, resolva questões. E aí, como proposta de avaliação, né, a gente vai estar colocando aqui duas questõezinhas simples, de acordo com o que a gente trabalhou mesmo, né, na videoaula. Se você chegou até aqui, então, você vai entender que essas questões são para resoluções e, consequentemente, para avaliação ser postada no aluno online. Então, tá aqui as nossas duas questões. Desejo bom estudo para todos. Fiquem bem.